Fala, queridos irmãos, aqui Fran Barbosa em mais um vídeo para esse canal. Hoje, Antropologia Bíblica, uma aula especial para você que curte teologia, tá? Um dos propósitos desse canal é te ajudar a crescer teologicamente. Quando se fala de teologia, nós estamos falando, obviamente, do estudo de Deus, tá? As pessoas às vezes têm teologia de uma maneira muito equivocada. As pessoas acham que teologia esfria, teologia exalta o homem, mas na verdade teologia não é nada disso. Nessa aula nós vamos estudar antropologia teológica, que pode ser chamada também de antropologia bíblica. Antropologia basicamente é o estudo do homem, tá? É isso que nós vamos fazer. Já se inscreve, curte e compartilha aí os vídeos do nosso canal, dá essa força para nós. Nós precisamos mostrar para o YouTube que esse tipo de vídeo tem relevância e a comunidade cristã apoia esse tipo de atitude. Portanto, se inscreve no nosso canal, participe das aulas totalmente de graça. Basicamente um curso teológico de graça para você que gostaria de aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Se inscreve, curte e compartilhe o nosso conteúdo. Ative o sininho quando você estiver se inscrevendo para que quando surgir uma novidade no canal, um vídeo novo ou algo interessante, você seja o primeiro a ser notificado, beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a aula é de antropologia teológica, ou como eu já disse, antropologia bíblica, beleza? Passo aqui meus agradecimentos ao Instituto IBAP e ao pastor Zé Celestino. Deus abençoe e valeu o apoio aí, tá bom? Antropologia teológica, basicamente o estudo do homem. As palavras que fazem base ao conceito de antropologia são muito simples. A palavra primeira é anthropos, que no grego, que é o idioma da Escritura Sagrada, não sei se vocês sabem, mas a Bíblia foi escrita no idioma grego, pelo menos o Novo Testamento. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e alguns textos em aramaico, tá? Como nós estamos falando de textos e de um conceito filosófico, né, do início do Novo Testamento, nós vamos estudar a palavra antropologia no seu original grego, tá bom? Então, antropologia é a junção de duas palavras, anthropos e logia. Logia ou logia, como depender da sua região no Brasil, você vai chamar de estudo ou ensino, tá? E anthropos é a palavra que se distingue ao homem, que se direciona ao homem. A palavra homem em grego é anthropos e a palavra estudo em grego é logia ou logia. Portanto, anthropos, logia, unidos é exatamente o nome da matéria que nós estamos estudando, ok? Homem também em latim, tá? Essa palavra aqui deveria ser latim, na verdade não é grego, é latim. Homus, aquele que vem da terra. No latim, a palavra homem deriva da palavra homus. Latim é uma língua também da época da Igreja Católica no primeiro século. Porque o Evangelho se expandiu à Itália, né? E na Itália se falava latim. Portanto, anthropos no grego, homus no latim. E olha que coisa interessante, anthropos no grego significa aquele que olha para cima. Olha que interessante, o original. Sabe como é legal você compreender a origem das palavras, tá? Portanto, anthropos na cultura grega do Novo Testamento era aquele que olha para cima, fazendo uma referência ao homem, uma ligação direta com o eterno. Faz sentido dizer que o homem só é homem quando ele está realmente olhando para cima, porque a origem da palavra é aquele que olha para cima. Um outro derivado é a palavra homos, que faz referência também a outras palavras, é raiz da palavra humildade, é raiz da palavra terra, úmido. Todas essas palavras derivam da palavra homos, que é aquele que vem da terra. Se em grego, preste atenção, se em grego nós temos aquele que olha para cima, em latim, que deveria estar a palavra latim aqui, nós temos homus, que é aquele que vem da terra. Isso é muito interessante para você que ministra a palavra de Deus e gostaria do significado das palavras. Segundo ponto, no resumo que nós fizemos da última aula de antropologia, lá no Instituto IBAP, fala da definição geral. Então, a definição geral é o estudo do homem como ser biológico. Então, antropologia, falando propriamente, é o estudo do ser biológico, que nós chamamos de homem, no meio da sociedade e da sua cultura. Definimos a palavra antropologia e agora vamos inserir ela no meio. O meio, obviamente, é o contexto social e o contexto cultural onde esse ser, onde este homem, onde esse anthropos vai se relacionar. Beleza? Fica ligado, continua aqui comigo. Então, antropologia é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural.
No nosso caso, nós estamos estudando antropologia bíblica, ou antropologia teológica, como você quiser chamar. Acrescentamos aqui o aspecto espiritual ao nosso estudo. Portanto, antropologia bíblica é, aleluia, o acréscimo da espiritualidade na antropologia convencional. Se a antropologia convencional é o estudo do homem na sua sociedade, na sua cultura, a antropologia bíblica é o estudo do homem na sua sociedade, na sua cultura, levando em consideração que ele é um ser espiritual. Ok? Porque a antropologia convencional não leva em conta que o homem é um ser espiritual. Leva em conta apenas que o homem é um ser social e biológico. Beleza? Mas quando nós levamos em consideração a Bíblia é o nosso referencial de fé e de prática. A antropologia bíblica é a antropologia deste ser que é biológico e social, mas acrescentando a espiritualidade bíblica. Legal? Vamos seguindo aqui. Dessa forma a gente pode analisar ela de 3 formas, tá? Na verdade, nós precisamos levar em consideração, preciso fazer uma observação aqui com relação às visões da antropologia. Existem 2 principais vertentes antropológicas. A primeira é a visão dicotômica, tá? Dicotômica, que é a visão que o homem está dividido em 2 partes, ok? Corpo e alma, tá? A visão tradicional, corpo e alma. Mas no nosso caso, nós vamos utilizar da visão tricotômica, que é a visão que acredita que o homem está dividido em 3 partes. Portanto, o homem é corpo, número 1, o homem é alma, número 2, e o homem é espírito, número 3. Tá? Essa distinção está sendo feita de fora para dentro, propositalmente, por causa da sequência das nossas aulas, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos estudar cada um separadamente. O corpo é a estrutura vinda do pó da terra, como fala lá em Gênesis, capítulo de número 2. A alma é a essência do ser, é o ser humano propriamente dito, né? Você é uma alma que tem um corpo e foi agraciado com um espírito dado por Deus. E o espírito propriamente dito é o sopro divino. Você, repetindo, é uma alma e tem um corpo e recebeu o sopro divino no momento em que você foi criado. Então está aqui a tricotomia da nossa estrutura humana, tá? Nós somos corpo, alma e espírito, e essa vai ser a vertente que nós vamos estudar. Todo o processo de antropologia nessas 4 aulas serão dadas desta forma, utilizando este conceito tricotômico, beleza? Obviamente você pode encontrar em algumas outras referências o estudo da dicotomia, tá? Mas nós vamos levar em consideração, tendo que a maioria esmagadora dos teólogos acreditam que a tricotomia é, de fato, a base para o estudo da antropologia, ok? Definindo isso, o que nós vamos estudar neste período de aulas? Nós vamos estudar como o homem foi criado, nós vamos estudar como ele caiu e nós vamos estudar como ele se reergueu, tá bom? Depois de estudar esses 3 aspectos, levando em consideração corpo, alma e espírito, nós vamos entender o porquê de tudo isso. O porquê que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Que o homem fosse criado, que o homem caísse e que o homem fosse redimido, tá bom? Nós vamos estudar os 3 processos nesse período em que nós estaremos juntos aqui no canal, em que nós estaremos juntos aqui nas revisões das aulas do Instituto Bíblico IBAP. Portanto, se você é aluno do IBAP, aproveite esses resumos, leve em consideração que esse resumo é um resumo do resumo. O maior conteúdo realmente é posto em aula, em sala de aula. E se você ainda não tem uma faculdade, ainda não está estudando e gostaria de estudar, entre em contato conosco. Os nossos contatos estão aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar. Para início de tudo, depois dessa introdução bem básica que eu dei para vocês, o início de tudo nós temos que pensar que, apesar de fazermos uso da ciência, a Bíblia é sempre o nosso referencial. Beleza? Vamos estabelecer aqui um ponto importante. A Bíblia é sempre o nosso referencial antropológico, tá bom? Depois nós vamos partir para os textos de Gênesis 1, 26 a 29. São as bases que nós colocamos no estudo. Esses 2 textos, existe aqui também o Gênesis 2, do 5 ao 8, são os textos em que nós usamos para fazer referência e colocar o alicerce do estudo antropológico, usando a Bíblia Sagrada. Gênesis
capítulo de número 1, 26 e 29, diz assim, basicamente, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, melhor dizendo. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Assim disse Deus sobre o ser humano, fez a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Versículo de número 27. E Deus o abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, e sujeitem-na. Né? Essa versão é uma versão, a versão que eu estou utilizando para passar esse texto é a versão Almeida atualizada. Então é NAA, a nova Almeida atualizada. Voltando aqui para o versículo. Assim Deus os criou, o ser humano, à sua imagem, homem e mulher os criou. O próximo versículo diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Ok? Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo o que nela rasteja. E Deus lhe disse ainda, eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra, todas as árvores que há, do fruto que se dê semente, e isso servirá para alimento de vocês. Você percebe aqui os primórdios da criação do homem. Todo o universo é composto para dar suporte ao homem. Então a terra, os animais foram criados para dar suporte ao homem. Tá? Capítulo de número 12, versículo 5, ele vai revisar, Moisés vai revisar isso no Gênesis, assim, não havia ainda nenhuma planta no campo, pois ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Ele faz um retorno e explica o porquê que não havia frutos nem planta, porque ninguém iria cuidar. E ele diz, mas uma neblina subia da terra e regava a superfície e o solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente, tá? Em algumas traduções, como a minha, um ser vivente, tá? Diz assim ainda mais, e o Senhor plantou no jardim do Éden, o colocou lá, e na direção do Oriente pôs nele o homem que havia formado. Uma coisa interessante a se observar é que essa estrutura de seres é uma estrutura masculina e feminina, tá? Deus, quando a Bíblia fala de homem, está se referindo nesse contexto a homem e mulher. É algo que precisa se observar por causa da nossa cultura. Uma mulher poderia estar pensando, mas ele fala de homem, só homem. Na verdade, a palavra homem é o original antropos, tá? Que se refere ao homem e à mulher, ok? E para finalizar essa aula, nós vamos ver a estrutura desses seres, tá? Eles são seres biológicos, porque como nós vimos, eles foram criados no pó da terra. Seres biológicos são compostos por elementos encontrados na natureza. Se você perceber, os médicos sabem, os cientistas sabem que existem potássio, existem cálcio, existem substâncias da tabela periódica na nossa biologia, tá? Eles também são seres psicológicos, são seres que têm uma psique, uma alma em grego. E a psique está dividida em duas etapas, vamos colocar assim, em duas esferas, melhor dizendo. A primeira esfera é a esfera do inconsciente, quando nós tratamos com os nossos hábitos e instintos, coisa que a gente não tem consciência. Nós fazemos coisas de acordo com o nosso hábito, crescemos fazendo isso. O nosso instinto é esse. Nós somos instintivos, existem coisas que a gente faz por instinto. Preservação da vida, preservação dos amigos, dos aqueles que a gente ama. O outro campo é o campo da consciência. O campo da consciência já é um pouco menos abstrato. É algo que a gente já consegue perceber, que são os nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Tá? Nós dividimos isso e vamos tratar nas aulas de acordo com essa divisão aí que a gente está tratando. Okay? Além de serem seres biológicos, são seres psicológicos, mas também são seres sociológicos. Não perca o raciocínio. Somos biológicos, somos psicológicos e somos sociológicos. O que quer dizer isso? Além de termos uma estrutura terrena, temos uma alma e atuamos em sociedade. Deu para entender? Somos seres que precisam estar inseridos em uma sociedade. Por isso é preciso tomar muito cuidado com as nossas relações com as pessoas. Né? Um dos principais mandamentos da Bíblia é amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Esse mandamento ajuda-nos a nos relacionar socialmente. São seres que foram
criados para viver em sociedade. Na igreja, nós usamos a expressão em comunhão. Nós precisamos viver em comunhão para termos vida boa e plena. Tá? No campo sociológico, assume papéis. Nós assumimos papéis de liderança, assumimos papéis de subordinação, nós somos membros de grupos, nós somos um ser social e responsável por manter a nossa posição no grupo social em que nós estamos convivendo. Também somos seres morais. Isso aqui é muito importante, porque além de ser criados da terra, e somos feitos para viver em sociedade, mas também viver em sociedade exige que nós tenhamos uma moral. E foi assim que Deus nos fez. Nos deu conceitos morais, nos deu conceitos daquilo que podemos fazer ou não com o próximo, né? Seres capazes de se relacionar com o próximo, moralmente falando, né? Existem coisas que nós sabemos intuitivamente que não podemos fazer. Matar o outro, prejudicar o outro, transgredir a liberdade do outro, isso são questões morais que Deus colocou em nós. O homem é mais do que um ser, ele é uma pessoa, tá? E como ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Todos os seres humanos têm personalidades, cada um com a sua. Por isso nós devemos, no campo da moral, respeitar essa diversidade de personalidades, ok? Além de seres morais, nós também somos seres filosóficos. Isso quer dizer que nós também podemos filosofar. Filosofar no sentido de que nós podemos pensar em coisas que estão longe do nosso âmbito físico. De onde nós viemos, para onde nós iremos, realmente existe um Deus? Por que a fé? Do que se trata tudo isso? São perguntas que são inerentes do ser humano, porque o ser humano é um ser filosófico. Quem é ele? De onde ele vem e para onde ele vai? Esse tipo de pergunta é essencial. Quando nós chegamos na idade madura, nós temos ela na nossa mente. Quem sou eu? Para onde eu vou e de onde eu vim? Tá? Revertendo a ordem, de onde eu vim, quem sou eu e para onde eu vou? Você precisa fazer esse tipo de questão. Filosofar é a capacidade de considerar o absoluto, ou seja, algo que está acima do absoluto, longe do absoluto, ou seja, aquilo que é psicologicamente alcançável através do pensamento, filosofia, ok? Esses são os aspectos e, para finalizar, nós somos, além dessa gama de especializações que nós temos, nós também somos seres teológicos. Por isso que nós estamos aqui. Nós temos a capacidade de pensar no Deus, de nos comportar de acordo com as leis de Deus, os ditames de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus. Um ser só encontra a felicidade no seu Criador. Por isso que nós estudamos teologia, porque ela nos leva ao nosso Deus. E sem ele, o que nós temos é um vazio existencial. A filosofia já prega isso, já fala isso durante séculos. Existe um vazio existencial no ser humano e ele só pode ser preenchido por Deus. Tá? Por isso a religião é muito importante, por isso os conceitos bíblicos são essenciais para você que estuda a palavra de Deus. Agostinho vai citar uma frase muito interessante que está aqui. Meu ser foi criado para ti, e ele não encontrará descanso enquanto não descansar em ti. Fica aqui a referência do Santo Agostinho, né? Aquele que influenciou muito Martinho Lutero. Para finalizar, chegamos à conclusão de que, resumo, primeiro, o homem é uma criatura divina. O ser humano foi criado por Deus. Nós vamos estudar as doutrinas de evolução, nós vamos estudar as teorias evolucionistas, mas vamos chegar à conclusão óbvia de que nós fomos criados por Deus, ou pelo menos por um ser inteligente que tinha poder soberano para fazer todas as coisas que nós, cristãos, consideramos e chamamos ele de Deus, Senhor. 2. Nós também somos homem, distinto de Deus, ou seja, nós somos diferentes de Deus, mas não estamos longe da alçada divina. Nós somos distintos dele, separados dele até certo aspecto, mas Deus ainda tem um controle sobre nós. Ok? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que nós existimos para Deus. Não existe finalidade maior na vida do ser humano do que glorificar a Deus e gozar da sua presença. Nós estamos aqui te ensinando que você precisa aprender, que você é um ser com grandes habilidades, desenvolvidos em âmbitos diferentes, mas que a prioridade da sua vida
é sempre adorar a Deus e viver para Ele. Sem isso, você é um ser humano incompleto, você é um ser humano que vaga pela existência e sofre por causa disso. Mas quando você encontra Deus e vive para a sua glória, você encontra felicidade. Finalizamos com o capítulo 11 de Romanos, versículo 31, que a palavra diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a ele. Amém. Esse aqui é o texto de glórias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está exaltando Deus no capítulo 11 de Romanos. Leia o capítulo, você vai gostar. No fim, encerrando aqui o nosso raciocínio, nós finalizamos estudando a topologia bíblica e sabemos que é necessário para o nosso crescimento. Nós vamos estar aqui nas próximas aulas dando resumos sobre a matéria e abençoando a sua vida para a glória de Deus, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, curte, compartilha aí os vídeos do nosso canal. Faça com que conhecimentos como esse cheguem a outras pessoas, tá certo? Aqui Fran Barbosa, o meu agradecimento. Valeu, até o próximo resumo e a próxima aula. Deus abençoe. Vai lá.